Vamos falar do Brasil, então, que fez a parte dele, né? Todo mundo esperava um jogo difícil, com a Escócia estacionando ônibus ali na frente da área, só que a Escócia baixou o espírito de Fernando Diniz ali na saída de bola, né? E o Brasil agradeceu, fez gols. Aliás, o gol que o Vini, que foi anulado ali, vamos combinar, hein? O cara que chutou a perna do Vini, ele deu falta, né? É impressionante. O VAR era mexicano, o cara devia estar assistindo o Chapolin na hora que chamou. Pelo amor de Deus, hein? Pois é, Domênico Gato, é impressionante, né? Mas o fato é que o Vini tá tomando aquele protagonismo que todos nós esperávamos que ele e o Rafinha, né, tivessem na seleção brasileira. O Rafinha machucou, mas o Vini tá batendo no peito e tá jogando, tá fazendo uma boa Copa do Mundo. Com os 2 gols que ele marcou ontem, ele já tá na vice-artilharia da Copa do Mundo, atrás do Messi só. Ele tem 4, o Messi 5, tá junto com o Haaland, com o Mbappé, enfim, são as estrelas brilhando aí, né? Eu queria que vocês falassem então um pouquinho dessa vitória do Brasil, importante, que deixou o Brasil em primeiro, né? E mantém-se ali em New Jersey, lá no seu quartel-general agora, não vai precisar ficar viajando, né? Se ficasse em segundo, teria que viajar lá pro México e aí viraria uma seleção itinerante caso fosse avançando. Nesse aspecto de logística também foi importante essa vitória do Brasil. E aí, galera? Bom, eu acho que a fala do Ancelotti depois do jogo, ela exemplifica bem o que a gente pode falar da seleção brasileira, que agora a gente tem uma equipe. A sensação que eu tinha, principalmente até a partida do Marrocos, é que era um monte de jogador em campo e que eles não falavam a mesma língua, né? Então, beleza, você não tinha muita organização, você não tinha muito entrosamento, e aí o Brasil ele pegou 2 adversários e conseguiu aos poucos justamente ir criando, né, essa sensação de uma equipe, de um time, de jogadores que sabem mais ou menos já o que eles têm que executar. Contra o Haiti já ficou essa sensação, mas ficava a dúvida. Pô, o Haiti é uma equipe muito frágil. Agora, contra a Escócia, que também não é uma potência, né? A gente deve observar isso, mas o Brasil já mostrou algumas virtudes, assim, do ponto de vista do sistema de jogo, né? Das atribuições de cada jogador. Você vê que cada vez menos tem dúvidas ou contestações em relação à escalação principal do Brasil, né? O Ryan, que entrou no lugar do Rafinha, para mim fez um bom papel, apesar do Brasil ter utilizado principalmente o lado esquerdo pela força ali do Vini Júnior, né? O próprio Paquetá por ali, o Matheus Cunha, que muitas vezes caía por ali também. O Matheus Cunha deixou de ser contestado hoje, eu acho que não dá pra gente falar de sacar, né, o Matheus Cunha da titularidade da seleção brasileira. O próprio Vini Júnior virou esse jogador. Eu já tive que ouvir, viu, Marcos Costi? Eu tive que ouvir uma vez que Denilson era maior que Vini Júnior. Denilson, eu tive que ouvir isso. Naquela época eu fui achincalhado aqui, acho que a bancada inteira entrou na onda, até o chat também, quando eu falei, cara, com todo respeito ao Denilson, e o Vini Júnior ainda não apresentou o que ele poderia na seleção brasileira. Mas não tem como falar, né, que sente saudade da época do Denilson na seleção brasileira. Sinceramente, não tem como. Né, o Vini Júnior agora ele mostra pelos números, porque a última Copa, o Vini Júnior não fez um Mundial ruim no Catar. Primeira coisa, tá? Ele não fez. E quando a gente fala em participação em gol, ele também participou de 3 gols no último Mundial e agora já participa de 5. Né? E 6 uma participação indireta, que não foi direta para gol. Então você pega, o jogador já tem 5 gols em Copa do Mundo, né? Que tem 3 assistências, passes para gol. Então, sinceramente, assim, comparar o Vini Júnior, hoje temos o Vini Júnior, mas naquela época tínhamos Denilson, que saudade, aí era um pouco de exagero e felizmente essa Copa do Mundo tem demonstrado que o Vini Júnior, ele tem condição não talvez de ser esse protagonista, não sei se ele vai aguentar, né, levar essa responsabilidade nas demais fases do torneio, talvez ele precise de alguém ali para dividir esse protagonismo, mas ele vem jogando muito bem. Só para fechar minha explanação aqui, né, tem muitos jogadores que foram bem, a gente pode falar, Bruno Guimarães, etc. Mas ontem, para mim, ficou claro porque, ou pelo menos o Ancelotti vai mostrando por que ele é o treinador da seleção e por que a gente está aqui, né, do outro lado, analisando as escolhas do Ancelotti. Porque ele foi um cara, tá certo que ele demorou para colocar esse terceiro meio-campista na seleção, mas tem uma figura central que entrou no Brasil e, coincidência ou não, essa figura participou da evolução da seleção brasileira. E se chama Lucas Paquetá. Pouca gente vem falando da entrada do Lucas Paquetá. Quando ele entra contra o Panamá, a seleção brasileira melhora.
Aí no último amistoso ele também não vai tão bem, mas contra o Egito ele vai lá e faz um papel bacana. E aí durante a Copa do Mundo o Paquetá vem se convertendo não em um protagonista, mas um jogador importante dentro do sistema da seleção. Talvez um facilitador, como diria o Fernando Diniz, né, para esse tipo de jogador. Ele é um atleta que vem entregando muito com e sem a bola e potencializando a atuação de vários dos companheiros. Inclusive eu coloco ali na conta do Paquetá também a melhora de atuação do Matheus Cunha, a melhora de atuação ali do Bruno Guimarães e principalmente do Vini Júnior, já que eles estão ali no mesmo setor. Então o Ancelotti bateu o pé, manteve ali Matheus Cunha, manteve o Vini Júnior, que pediram para tirar, colocou o Paquetá e manteve o Paquetá, não tirou o Casimiro e, por enquanto, ao que tudo indica, o Brasil ele vai ganhando corpo aí para a sequência na Copa do Mundo. Você diria que o Paquetá foi uma bela aposta do Ancelotti, é isso? Uma aposta certeira. Certo. Nota 10 aí pro Ancelotti, pelo menos se mostrou assim, né? Eu concordo muito que é por isso que o Ancelotti tá lá, é um baita de um técnico, né? Eu falei isso aqui, eu falei que, assim, não concordava com muitos dos nomes, mas ele sabe o que ele tá levando, ele teria tempo, ele teria ali, finalmente, 40 dias para trabalhar com esses atletas no dia a dia, para encaixar, para observar, para reposicionar, e começou a dar resultado. Foi a Escócia, ok, não foi, nossa, também. Mas Marrocos meteu 1-0 na Escócia Então, só. É onde eu ia chegar. Com dificuldade. Com o Marrocos nós empatamos o primeiro jogo. A minha lamentação é assim, não poderia ter sido o Marrocos o terceiro jogo, porque aí a gente teria um retrato muito mais fiel. Começa do trabalho, Haiti, né? a Escócia e depois Exato. Marrocos, a Não, evolução. Não, Haiti, né? Começa O Haiti, sim, você então, queria fazer começa assim, no Haiti, exato. depois Escócia, depois Escócia, Marrocos. depois Marrocos, seria legal. Porque a gente pega um Marrocos, na estreia, os dois ali, a gente não sabe também como tá vindo o Marrocos, né? O Haiti, pô, o mínimo que tinha que fazer era ganhar. E aí vem a Escócia, que a gente esperava, analisando as outras duas partidas, uma seleção muito defensiva, trazendo dificuldades para o Brasil conseguir chegar ao gol. E não foi o que a gente viu. O Brasil fez 4 gols, um muito mal anulado, né? E os outros 3, 2 saindo de uma pressão de bola na marcação do Ryan, que entrou muito bem, mais um ponto para o Ancelotti, e o Vini vem sendo o protagonista. Para mim, o destaque é o Bruno Guimarães. Ele vem sendo dono desse meio-campo. Claro que ele está contando com o Paquetá, que está sim fazendo uma função muito importante, e os próprios atacantes. O Vini, o Ryan, auxiliaram muito. E o Matheus Cunha, que tem uma função muito importante. E aí ele começou a calar a boca dos críticos, eu, um deles, porque é o atacante que começou a fazer gol. Porque a gente falava, o atacante que não faz gol. Ele cumpria a função tática. Tá surfando na cara dos críticos, né? Tá surfando na má onda dos críticos. Nós somos uma marolinha e ele tá entubando aí ondas gigantes, né? Essa que é a questão. Só para não deixar passar, Rani, da comparação de Nilson e Vini, chega a ser até canalha, né? Porque são funções totalmente diferentes e expectativas completamente diferentes. O Denilson foi um grande jogador, os números dele não retratam o jogador que ele foi. Foi um grande jogador, sim. Só que em seleção brasileira, ele nunca precisou ser protagonista. Ele era o showman. Ele era o jogador para entrar 30 do segundo tempo, 25, e fazer, como diria o Galvão Bueno, aquela graça, né? Fazer o gracejo ali, trazer alegria para a torcida, irritar os adversários, segurar a bola, com muita qualidade. O Vini não. O Vini, desde que ele surgiu, foi para o Real Madrid, começou a ser convocado, esperava-se dele um protagonismo que ele nunca entregou. Agora, nessa Copa do Mundo, ele chamou a responsa, já tem 4 gols, teria 5, empatado com o Messi, com uma diferença. Ele tem 4 com um gol muito mal anulado, o Messi tem 5 com uma expulsão que não foi dada. Estou comparando um com o outro, mas nessa Copa, o Vini vem sendo protagonista, está no mesmo patamar de Mbappé, está no mesmo patamar de Messi, de Haaland. O enfim, CR7, que meteu 2 agora. Que também não foi bem na estreia, mas no segundo tempo mostrou o que veio. Enfim, é um jogo muito bacana da seleção para passar aí para o Luiz Griles. Eu acho que convenceu sim. Vou repetir, porque eu já vi aqui no nosso chat e o pessoal vai falar, mas a Escócia. Pô, mas o Brasil fez o que tinha que fazer com os 3 adversários, né? A Argentina tá ganhando de quem? Não é o Brasil que faz o sorteio da Copa, né? Tem que enfrentar os times que caíram no grupo. E tem que jogar contra os times que estão aí. E tá jogando bola, tá começando a convencer. Me traz um alento, sim. Ancelotti sabe o que faz. Ponto, é isso.
E em cima disso, a gente vai ter que voltar lá atrás na convocação. Mesmo sem alguns jogadores machucados, a gente contestou alguns nomes. Mas se você for ver a convocação do Ancelotti, é basicamente com jogadores que fazem mais de uma função. Então, para falar de Bruno Guimarães, você precisa falar de Paquetá e falar que os dois fazem duas funções. O Bruno Guimarães e o Paquetá, ora, o Paquetá volta para ser o segundo volante e dá liberdade pro Bruno Guimarães. E a gente viu isso nos 2 últimos jogos. A liberdade que o Bruno Guimarães tem, tanto que ele participa dos 2 gols, né, de 3 da seleção brasileira, e deu o passe pro gol no jogo contra Marrocos. E aí, quando você tem o Paquetá de segundo volante, você libera o Bruno Guimarães. Caso contrário, o Bruno Guimarães volta e forma aquela linha com o Casemiro de volantes, e aí você tem o Paquetá na posição dele para armar as jogadas. E um outro ponto, como você tem um Ryan, que seria o reserva do Rafinha, mas ele equilibra o futebol da seleção brasileira, que estava muito penso com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. Aí você chega o Rafinha, bom, ele vai só alargar o campo. Não, ele deu vigor na parte de marcação, deu vigor e acelerou a troca de passes. Então, você ter esse jogador que faz 2 funções, ele pode armar a jogada e pode chegar bem também no apoio ao ataque, mostra que o Ancelotti sabe muito bem as peças que tem, porque pode atuar também em 2 funções. E agora o Vinícius Júnior tá jogando bem, e já já a gente vai ouvir o Ancelotti, muito porque ele conhece o Vinícius Júnior. E ele não quer só ele na esquerda, ele quer ele centralizado. Ancelotti falou, pra que ele vai dar 6 toques na bola, sendo que pode dobrar a marcação e roubarem a bola dele, sendo que ele tem muita habilidade e pode jogar até pelo centro, dando 1, 2 toques na bola e sendo muito mais efetivo. Então, o Vinícius Júnior melhorou a sua participação na seleção brasileira muito pelo plano de jogo que o Ancelotti tem por conhecê-lo.